TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um pouquinho do movimento literário e artístico que aconteceu no século XVI, XVII e em algumas regiões foi até meados do século XVIII. É o movimento barroco. E aí, antes de contar um pouquinho do que é esse movimento barroco, eu vou lembrar aqueles avisos de praxe, que é bom a gente ter em mente, que a TV Correio da Manhã tem transmissão, além de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rios. E você pode acompanhar também pelas redes sociais, pelo site da TV Correio da Manhã, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Ali você acompanha a programação inteira, não só o programa Rosina de A a Z, mas a programação inteira do canal, que é excepcional, é excelente. Bom, e se você quiser mandar alguma sugestão, tirar alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. DDD 24 992950031. Mas eu peço, por favor, que você se identifique. Então, vamos lá. Quando que aconteceu esse movimento barroco? O movimento começou no século XVI, a partir de 1601, que é o século XVI, não, 17, começa em 1601. O século XVI era de 1501 a 1600, esse era o 16. E o barroco aconteceu, então, a partir de 1601 e vai todo o século XVII e pegando lá o século XVIII. Na literatura, mais ou menos até a metade do século XVIII. Mas nas artes plásticas, em especial no Brasil, foi até o século XIX, início de XIX. E no Brasil ele se desenvolveu principalmente na Bahia, isso dentro da literatura. Mas vamos entender um pouco mais do contexto de época para que esse movimento aparecesse no mundo, porque ele começou na Itália, se espalhou para a Holanda, França, Portugal, Espanha, onde ganhou, em Portugal e Espanha, onde ganhou mais expressão. Então, vamos lá, eu vou mudar de câmera, vou olhar para cá, para você. Então, em 1517, houve o movimento que causou um cisma na Igreja Católica, por Martim Lutero, que era um monge, e ele resolveu questionar e modificar e reformar a igreja. A gente chama de reforma, mas que acabou causando um cisma, né? Ou seja, um racha na igreja. Dentro desse contexto do século XVI, a gente já sabe que houve as grandes navegações. Portugal tomou a dianteira para sair conquistando várias rotas diferentes no mundo pelos mares, para poder chegar até as iguarias da Índia, porque por uma confusão no Oriente Médio, a passagem por ali estava fechada. Então, era um contexto no mundo de alguns conflitos regionais, de alguns desentendimentos, e não era guerra em si. Tá? E também nesse período, quando as pessoas começaram a se destacar individualmente,
não mais fazendo referência a uma coletividade, surgiu o movimento chamado de humanismo. E o que era esse humanismo? O humanismo era uma tendência a colocar o ser humano, a pessoa, o indivíduo, na frente da coletividade. Isso falando a grosso modo. Grosso modo, eu não estou dando os detalhes do movimento bem explicadinho, não, só para vocês entenderem o contexto. Desculpe, junto a isso, houve a redescoberta de toda a obra dos antigos gregos e romanos, e nós chamamos essa descoberta da filosofia, da matemática, da física, de renascimento, e até das artes greco-romanas, das técnicas que já se haviam. E isso foi um boom no mundo, e as pessoas querendo trabalhar de acordo com o que Aristóteles ou que os gregos falavam, querendo desenvolver as artes, as ciências, e isso foi assim alucinante. Só que junto com isso aconteceu um esvaziamento da fé. As pessoas começaram a questionar a fé. Não a fé pela fé, mas a fé pelas regras, porque elas queriam ter a liberdade para fazer o que bem entendessem. Nem todo mundo, claro, mas movimentos esporádicos, grupos em determinados lugares. Com base nos estudos gregos, eles acharam que o homem poderia chegar à solução de tudo por meio da razão. Só que isso não era o que os gregos pregavam. É porque eles estavam descobrindo os estudos gregos e romanos, e antes mesmo de concluir esse aprofundamento, eles já estavam que não, é pela razão que a gente vai resolver isso, vai resolver aquilo. E foi uma época que teve esse conflito entre fé e razão, como se a fé não precisasse da razão e a própria razão não precisasse da fé. É igual liberdade e responsabilidade. Só tem liberdade quem é capaz de responder pelos seus atos. Então, fé e razão caminham juntas, mas hoje nós sabemos disso. Na época que eles estavam descobrindo aqueles escritos guardados pela própria igreja e que foram sendo divulgados nas escolas, nas universidades, fundadas pela própria igreja, como a Sorbonne, fundada pela igreja, e outras tantas que foram fundadas pela igreja, para desenvolver o estudo filosófico e o estudo científico. Muito do que temos de ciência foi produzido por padres e monges. Então, não vamos travar uma luta entre igreja e ciência, porque quem estuda a história pelos documentos, pelos registros documentais, sabe que a história, que não foi bem assim, não precisa ter essa guerra. E aí, depois, o Martinho Lutero começou esse movimento todo que a gente chama também de antropocentrismo. O barroco apareceu como forma de expressar essa confusão na existência do homem. E aí já falei parte do contexto, e aí nesse contexto surge o barroco como forma de reagir ao antropocentrismo, porque a gente não pode fazer uma mudança radical de uma vez. Eu digo radical porque é de uma vez. Você quer fazer a reforma na casa, mas você não tem onde morar. Você vai ter que fazer a reforma você morando lá dentro. Isso é um exemplo que eu estou dando. Aí você derruba a casa toda para erguer do jeito que você acha que ela tem que ser. É assim nesse radicalismo? Derruba tudo que tem ali. E você vai morar onde? Nos escombros do que você derrubou?
vai ficar pagando hotel, vai para casa de parentes, até você conseguir reerguer sua casa de novo? Não. Você, para fazer uma reforma com consciência, você ergue uma parede para não atrapalhar a estrutura da casa antes de derrubar outra. Você estuda aquela casa para ver o que você pode mudar ali sem derrubar a casa toda de uma vez. Isso é o princípio do conservadorismo, para quem não sabe, porque tem muita gente falando besteira por aí. Então, o Barroco, como o movimento humanista e do Renascimento, chamado de classicismo, queria derrubar tudo que estava posto, como o próprio Martim Lutero queria derrubar tudo que a igreja tinha feito já há 1500 anos, contestando tudo, não dá, você não muda as coisas assim. Tem que ser aos poucos, com o cuidado, porque senão você fica sem nada. E qualquer coisa que você coloque ali está de bom tamanho, melhor do que nada. É isso que você vai dizer? E aí o Barroco veio para contestar essa confusão que ficou no interior do homem, que saiu de uma situação teocêntrica e estava se vendo mergulhado, de repente, num antropocentrismo radical, tá? E aí, essa luta existencial entre fé e razão, entre Deus e os homens. Na verdade, Deus é o centro do mundo ou o homem é o centro do mundo? Que é o que o antropocentrismo acaba colocando o homem como centro. Bom, aí vamos ver a característica do movimento literário. O que aconteceu com o movimento literário? Que a literatura já existe há muito tempo. Então, o barroco literário, ele vai trabalhar com valores, como travando uma oposição entre fé e razão. Aí, como Santo Agostinho dizia, rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse apenas de você. Então, fica esse jogo entre fé e razão. Deus existe, não existe? Eu posso chegar a Deus pela razão? A razão é suficiente, eu não preciso de Deus? Então, era uma crise. Existe alma, não existe alma, só existe o corpo? O que acontece com a gente depois que morre, que o bichinho lá come a gente na terra? Eram sempre questionamentos existenciais. Existe o bem e o mal? O que é o mal? O que é o bem? Aí vamos lá. E o perdão e o pecado? Como é que eu convivo com isso? Eu tenho direito a perdão? Tudo que eu faço é pecado? Gente, pecado é um tropeço na vida. É aquilo que você faz e não deveria ter feito. É uma escolha errada, é uma opção errada, uma decisão errada, que recebe o nome de pecado. Existe espírito, quer dizer, é a mesma coisa, alma e corpo, espírito e matéria. Aí começam os movimentos materialistas, a gente tem que fazer tudo aqui, porque depois que morre não tem mais nada. E essa luta entre Deus e o homem querendo ser soberano e não precisar de Deus. E aí, claro, se eu tenho os meus conflitos, eu vou priorizar a virtude, como dizia Platão, Aristóteles e Sócrates, ou o prazer imediato? Então, vamos lá. Vamos entender na poesia como ficou isso na literatura, tanto na poesia como na prosa. E aí, o barroco, ele trabalhou com duas questões. Uma, o cultismo, que era um preciosismo no lidar com as palavras e com o rebuscamento, com o tratamento da forma poética. Então, tinha que medir lá as sílabas poéticas, combinar as rimas, tem rima pobre, rima rica, para montar os sonetos. Lembra? Camões é que começou
com os sonetos. E assim, eles trabalhavam muito as figuras de linguagem, principalmente a hipérbole, que é o exagero. O que é o exagero? Quando a mãe vira para o filho e fala: já falei 1000 vezes que você tem que arrumar esse quarto. Ela não falou 1000 vezes, ela está usando de uma hipérbole, de um exagero, para expressar que o filho tem que arrumar o quarto e que ela está pedindo mais uma vez para ele arrumar o quarto. Então, na poesia cultista, na obra barroca cultista, houve esse preciosismo, no exagero com as figuras de linguagem, no exagero da forma e por aí afora. E o principal, digamos, autor barroco no Brasil, que eu estou focando no Brasil, em outra aula eu posso falar do barroco fora do Brasil, foi Gregório de Matos, que era um baiano, nascido em Salvador, mas como era ainda Brasil no período colonial, mesmo que nascesse aqui, tinha cidadania portuguesa, porque pertencia tudo a Portugal. E aí eu trouxe uma mini biografia, minúscula, mini bio do Gregório de Matos, um retrato que foi pintado, feito à mão por artista. O nome: Gregório de Matos e Guerra, nascido em 23 de dezembro de 1636, morreu no Recife em 26 de novembro de 1696. Então, ele viveu apenas 60 anos, 60 e pouco, 60 anos. Faltou muito pouco para completar 60. Morreu perto do aniversário, faltou um mês quase. Ele era chamado de Boca do Inferno. Por que ele era chamado de Boca do Inferno? Porque ele era uma pessoa crítica, ele via as coisas erradas e criticava. Lembra? O barroco tem esse conflito entre fazer o certo e fazer o errado, o bem e o mal. Mas ele denunciava aquilo que estava sendo feito e que era errado. Tá? E foi um advogado, ele estudou, era advogado, poeta do Brasil Colônia e um dos maiores poetas em língua portuguesa, tá? Também tanto do Brasil quanto de Portugal. Ele escreveu, tem um conjunto, o conjunto da obra de Gregório de Matos tem 3 distinções. Tem um conjunto de poemas religiosos, que é ele se dirigindo a Deus, basicamente, conversando com Deus, fazendo a reflexão sobre a palavra de Deus. E tem os poemas líricos, que falam de amor, tá? E tem os poemas satíricos críticos, que é ele tocando, alfinetando aquelas pessoas que não estão agindo corretamente, como manda a ética. Você ser desonesto não tem nada a ver com religião, é questão de caráter. Então, ele alfinetava quem feria a ética, tá? E aí eu trouxe 3 poemas dele. O primeiro se refere ao braço do menino Jesus. Havia, não lembro se acharam o que aconteceu, ele imaginou uma imagem do menino Jesus com o braço quebrado. E aí ele vai fazer uma reflexão cultista. Por que cultista? Vai trabalhar o jogo de palavras para que a poesia tenha, não necessariamente todo mundo entenda, mas que ela tenha esse preciosismo na linguagem. Então, vamos lá. O todo sem a parte não é todo. Faz sentido? Faz. Se falta alguma parte no todo, não é todo, está faltando um pedaço. A parte sem o todo não é parte, porque ela, para fazer parte, ela tem que pertencer a alguma coisa. Mas a parte o faz todo
sendo parte. Então, quando eu junto tudo, eu formo todo. E não se diga que é parte sendo todo. Depois que eu juntei tudo e formei, é o todo. Em todo o sacramento está Deus todo. Aí, aqui ele está se referindo aos sacramentos da Igreja Católica. Ele era católico, principalmente a comunhão. E todo assiste inteiro em qualquer parte. Esse assistir não é de ver, é de estar presente, de atender. O médico assiste o paciente, então o médico está presente cuidando do paciente. Então, esse assiste inteiro, em qualquer pedacinho, é por isso que na igreja eles usam uma patenazinha para não deixar cair nenhum fragmento de hóstia, porque ali está Deus todo, Cristo todo. Em qualquer parte, sempre fica o todo. Então, essa é a primeira parte do poema. Aí vamos lá. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, como nós, temos os membros superiores, os membros inferiores, o tronco, a cabeça, o pescoço, também somos feitos de parte, assiste cada parte em sua parte. Então, cada parte faz parte de uma parte do corpo. É um jogo de palavras que a gente tem que pensar devagar. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Então, se eu achar um braço de uma pessoa, eu sei que essa parte vai revelar que aquele braço pertencia a uma pessoa. Então, ela revela para nós quem é o todo. É isso que ele quer dizer. Esse aqui é uma poesia cultista fazendo o jogo das palavras. Aí, para dar um exemplo de como ele conversava com Deus no seu poema, na sua obra, eu trouxe uma carta que ele fez, uma poesia que ele fez direcionada a Jesus. Não foi só essa, fez muitas outras, e cada uma mais bela do que a outra. E eu não sabia qual escolher, porque aqui não cabem todas. Então, vamos lá. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, hei é porque tenho pecado, da vossa alta clemência me despido. Então, não é porque eu pequei que eu não quero a sua clemência. Porque quanto mais tenho delinquido, ou seja, quanto mais tenho pecado, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, quanto mais, ele dizendo para Jesus que quanto mais ele pecava, mais Jesus era obrigado a perdoá-lo. Então, ele já está fazendo uma imposição ao próprio Cristo, dizendo que já que ele peca, Cristo tem que perdoar. Se basta vós irar tanto pecado, quer dizer, Jesus fica ofendido, ele reconhece a ofensa a Deus, abrandar-vos sobreja um só gemido. Quer dizer, se ele se arrepende e pede, Deus me ajuda, vai abrandar a ira de Jesus, que se sentiu ofendido pelo pecado dele. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, se o pecador pede socorro a Deus, Deus fica feliz. E aqui lembra da passagem da ovelhinha perdida, que o pastor, é uma parábola, larga as 99 ovelhinhas e vai atrás daquela que se perdeu. É mais ou menos aqui, já que ele pecou, errou, quando Deus encontra essa ovelhinha perdida, ele vai fazer festa, por isso fica feliz. E aí está lá, se uma ovelha perdida e já cobrada, quer dizer, já encontrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História, na Sagrada Escritura, eu sou Senhor, a ovelha desgarrada. Então, ele é o pecador desgarrado.
cobrai-a e não queirais, pastor divino, está chamando Deus de pastor, Jesus Cristo, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, não vai perder a ovelha. Tem que resgatar o pecador, que é para a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é belíssimo, ele faz um jogo de palavras, ele usa inversões de frase, por isso que, às vezes, como eu enxergo pouco, fica difícil ler, mas é de encanto e beleza, porque ele se reconhece alguém que tropeça. Tropeça muito na vida fazendo péssimas escolhas. Mas isso não quer dizer que ele não se arrependa ou que ele queira prescindir de Deus. Na vida dele, Deus ainda é importante. O barroco, ele vai fazer sempre esse jogo entre o bem e o mal, entre o pecado e o perdão, entre o céu e a terra, entre a alma e o corpo, a matéria e o espírito. É a principal característica, é esse jogo de oposições. E aí eu trouxe um poema do Boca do Inferno, dele criticando. No caso aqui, ele vai descrever a Bahia, e aqui, mais especificamente, a cidade de Salvador, que era, nesse período, a capital do Brasil. Então, a cada canto, um grande conselheiro. Todo mundo quer dar conselho para todo mundo. Que nos quer governar cabana e vinha. Quer dizer, um conselheiro quer dizer o que eu tenho que fazer na minha casa e nas minhas terras, na minha vinha, na minha plantação. Não sabem governar sua cozinha. E podem governar o mundo inteiro, querem mandar em tudo. É uma crítica, tá? Em cada porta, um bem frequente olheiro. Né? O que é isso? Lembra? A gente brinca com aquelas pessoas que estão sempre tomando conta da vida do vizinho? Que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Quer dizer, eu vou ficar de olho na vizinha para poder contar para todo mundo o que ela está fazendo. Então, aqui ele está criticando as fofoqueiras, os fofoqueiros, que, em vez de cuidar da própria vida, estão lá tomando conta da vida dos outros. Continuando. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sobre os pés os homens nobres, posta nas palavras toda, nas palmas toda a picardia. E aqui é a malandragem. Aqui ele está se referindo à malandragem. E aí, por que ele usa o termo mulato? Porque nessa época de 1600, 1700, o Brasil já estava completamente miscigenado. E não era, em algumas cidades, você quase não percebia a distinção de quem era nobre ou quem não era nobre, porque muitos escravos foram libertos, muitos negros vieram para cá já libertos, se misturaram com índios e com os portugueses e tinham uma vida, alcançavam um estado social. Eu acho que a primeira ordem religiosa, sem ser dos jesuítas e franciscana, fundada no Brasil, foi fundada por pessoas de cor, afrodescendentes. Então, a mistura era muito grande. Hoje estão querendo separar um do outro, mas era bem miscigenado. É claro que alguns proprietários de escravos não agiam correto, mas não agem hoje porque escravizam o trabalhador rural até hoje, independente de cor. E aí, para fechar, estupendas usuras no mercado, que é tanto você cobrar além do que deve ou juros muito alto,
enganar no peso todos os que não furtam muito pobres. Então, qual é a consequência de você não roubar? Você fica pobre. Então, ele já está condenando a corrupção. E eis aqui a cidade da Bahia. Então, os poemas satíricos dele denunciam, inclusive, citando os nomes. E aí, não dá para acabar tudo hoje. No próximo programa, eu vou falar do padre Antônio Vieira e de Aleijadinho, continuando essa breve aula sobre o barroco brasileiro. Que Deus nos abençoe e até o programa da semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.